Fala, investidor! Tudo bom com você? Aqui quem fala é o Daniel Alvarenga, o investidor raiz, e hoje nós vamos para mais um vídeo direto ao ponto, onde eu vou falar sobre as ações da MAHLE Metal Leve. Então, se você quer saber se vale a pena ou se não vale a pena investir em Leve 3, vem comigo no vídeo até o final e aproveita para você se inscrever no canal, ativar as notificações e deixar a likezeira. Agora, sem mais delongas, vamos para a análise da Leve 3 aqui na tela do meu computador. Bom, estou gravando esse vídeo dia 13 de setembro, o mercado ainda não abriu. Se a gente pegar no ano, ela já está subindo aí quase 70%, uma bela alta, e nos últimos 12 meses uma alta de 95%. Então será que ainda vale a pena investir em Leve 3? Deixa aqui para mim nos comentários a sua opinião sobre a empresa. Bom, a Leve 3, se você ainda não conhece, ela está classificada aqui setor automóveis e motocicletas, mas basicamente ela fabrica e comercializa componentes para motores a combustão. Ela tem outros produtos ali, entrando ali de leve na parte da transição energética, ESG e tudo mais, mas o foco dela maior é esse, tá? Componentes para motores a combustão. Eu já acho interessante esse negócio da empresa, pois é algo que tem uma barreira de entrada alta, né? Não é qualquer empresa que vai entrar assim no mercado para poder concorrer, né? É um produto complexo, né? Quando a empresa fabrica algum tipo de produto complexo, isso aqui já chega a ser uma barreira de entrada que torna um pouco mais difícil, né? Outras empresas chegarem para concorrer nesse mercado. Código de negociação Leve 3, então ela só tem ações ordinárias e ela tem um tag along de 100% em suas ações. Entrando aqui na posição acionária, a própria MAHLE tem uma posição relevante, eu gosto disso aqui também, tá? Olha, a empresa com uma participação alta, 60%, tem um free float um pouquinho abaixo do que eu gosto, né? Geralmente eu gosto de um free float de 25% ou mais, mas com esse free float de 23,58 dá para você negociar MAHLE aqui com total tranquilidade, tá? Você não vai ter problema de liquidez. Bom, vou entrar aqui nos principais indicadores da empresa. Sempre digo aqui em todos os meus vídeos, quem está me acompanhando já está cansado de saber que não existe uma regra fixa com base em nenhum indicador, mas aqui eu sempre passo um parâmetro para ficar mais fácil para você entender a minha análise. Só que antes de entrar nesses indicadores, eu tenho um recado muito importante para você que quer acelerar os resultados da sua carteira de investimentos. Eu estou com algumas vagas disponíveis para o meu programa de consultoria e dentro desse programa eu vou fazer uma análise da sua atual carteira. Se você não investe, não tem problema, eu vou te entregar uma nova carteira totalmente personalizada. A única coisa que você vai precisar fazer é dar um Ctrl+C, Ctrl+V nessa carteira e colocar o dinheiro para trabalhar. Então, se você tem interesse, primeiro link na descrição desse vídeo, é só você clicar e entrar em contato comigo via WhatsApp para mais informações. Vou deixar também o QR Code na tela caso você queira mirar a câmera do seu celular. Vamos continuar? Cotação do dia 11/9/2023, R$48, valor de mercado aproximadamente 6 bilhões. Então, na nossa bolsa de valores, é uma empresa que tem um porte médio, né? Ela é um pouco maior que uma empresa pequena. Eu considero a empresa pequena até 5 bilhões. Então, 6 bilhões, eu vou dizer que é uma empresa média. Dívida líquida sobre EBITDA de 0,2. É uma dívida baixíssima, tá? Esse indicador, quanto mais elevado, mais é um sinal de alerta, né? Principalmente em cenário de juros altos, isso acaba impactando muito o resultado das empresas. Mas quando passa de 3 vezes e meio, é um ponto de atenção. No momento 0,2, uma dívida bem tranquila. Dividend yield de 9% é um excelente dividendo. Geralmente quando eu vou investir pensando em dividendos, eu gosto de receber pelo menos 6, tá? Então 9% é um dividendo muito bom. O ROI de 50%, fenomenal, tá? Essa rentabilidade da empresa muito boa. Empresas com a rentabilidade mais alta, né? O ROI é um indicador para medir o retorno sobre o patrimônio. Então o que isso quer dizer? Quer dizer quanto de lucro que a empresa está dando frente ao patrimônio, ao capital que está sendo colocado naquele negócio. Então quanto maior essa rentabilidade, mais retorno o investimento está dando, né? Então é um indicador para a gente medir o retorno do investimento. Empresas com uma rentabilidade muito elevada geralmente têm algum tipo de vantagem competitiva e também esse tipo de empresa elas conseguem, né, gerar
gerar muito caixa frente ao patrimônio. Isso facilita que a empresa consiga apresentar um certo crescimento quando ela queira crescer, ou então pagar dividendos. Então é um tipo de negócio que na maioria das vezes uma rentabilidade alta indica que é uma empresa que consegue gerar muito valor sem demandar tanto investimento. Então eu gosto bastante. Margem líquida 16% é uma margem muito boa, tá? Geralmente eu gosto de empresas com pelo menos 10% em margem, então 16% é uma margem muito boa. Empresas com margens mais elevadas, isso indica que a empresa esteja em um setor onde a concorrência não é tão alta, onde ela tem algum tipo de vantagem competitiva duradoura para longo prazo. Então isso aqui também é algo que eu gosto de olhar bastante, tá? Empresas com margens altas. Indicador de preço, que é o preço sobre lucro, valendo aí 9 vezes o lucro dos últimos 12 meses. Olhando para esse indicador, tá sim atrativa, mesmo diante de toda essa alta. Poxa, Daniel, as ações subiram 90%, você ainda tá falando que tá barata? Sim. Não quer dizer que a ação subiu, que ela ficou cara. A gente tem que analisar o resultado. Então, o preço dela frente ao lucro que ela está apresentando, 9 vezes, mostra que sim, está com certo desconto. Até 15 vezes eu considero um múltiplo de preço nem caro nem barato. Quanto mais abaixo de 15, mais as ações podem estar atrativas. Olhando o histórico de lucros e proventos, conseguimos ver, que a empresa que tem a constância de apresentar lucro não estava crescendo tanto o lucro até 2020. Todavia, 2022 e 2023 o lucro veio muito forte, 2021, na verdade, 2020 foi um ano ruim, Pandemia impactou muito o setor que ela atua. Aí 2021 veio bom resultado, 2022 manteve, porque geralmente o que está acontecendo muito que a gente tem que acompanhar é o seguinte: muitas empresas na pandemia o resultado veio muito fraco porque não tinha demanda, e aí depois que passou o período de pandemia, a demanda veio muito forte e a empresa conseguiu gerar um resultado muito acima do que costumava apresentar. A gente consegue ver isso aqui no ano de 2021. Porém, 2022 manteve esse resultado forte e agora 2023 o resultado está vindo mais forte ainda. Então, ela mantendo essa pegada de resultados aqui, as ações ainda estão baratas. Então, é isso que a gente tem que entender, Você tem que analisar mais a fundo caso você queira estar investindo na leve. Olhando aqui histórico a longo prazo, cotado lá atrás a centavos, R$1, R$2, estou olhando aqui no olho, centavos. Chegou aí a praticamente R$50. Ficou um bom tempo sem sair muito do lugar. É aquilo, O lucro não estava saindo muito do lugar, a cotação também não sai. Aí veio esse resultado forte depois da pandemia, as ações deram essa porrada para cima. Bom, agora eu vou entrar no histórico dos resultados da MAHLE Metal Leve desde 2015 até o consolidado dos últimos 12 meses. Você que está acompanhando o vídeo até agora, se está gostando desse conteúdo, deixa likezinho aí para poder dar uma força pro Raiz, beleza? Então vamos lá, receita da empresa quase dobrou, saiu de 2,4 para 4,4 bilhões, batendo recorde. EBITDA de 372 milhões para 971, mais do que dobrou, batendo o recorde. E o lucro saiu de 172 para 706, crescimento muito robusto no lucro, batendo recorde. Margem aumentando, olha só, a margem rodava muito ali próximo de 17%, 18%, agora está 22%. Margem líquida também está na máxima. A rentabilidade da empresa está na máxima. Então não é à toa, que as ações estão aí com essa valorização toda. Endividamento, ela tinha mais dinheiro no caixa do que dívida, tá? Agora começou a surgir uma dívida, uma dívida líquida aqui, olha só, mas ainda é uma dívida bem tranquila frente ao EBITDA da empresa, tá? Então ela está com um grau de alavancagem aqui bem tranquilo. Olhando o fluxo de caixa operacional, isso aqui me chama muito atenção positivamente, tá? A gente consegue ver que no longo prazo, isso aqui não é igual ao lucro, tá? Oscila muito mais, mas a gente consegue ver que uma melhora, nesse patamar. Se a gente pegar a média aqui, olha, até 2018, a média de 280 milhões de fluxo de caixa operacional. Se a gente pegar aqui atualmente, tá? Em média 433. Se a gente pegar o último resultado, então vai para quase
quase 500 milhões de fluxo de caixa. Então a gente consegue ver uma crescente nesse fluxo de caixa operacional. Ela quase não gasta com CAPEX, olha isso aqui. O CAPEX dela rodando ali sempre próximo de 100 milhões. Ou seja, ela está conseguindo gerar mais caixa sem demandar tanto investimento a mais. É aquilo que eu comentei de empresas com alta rentabilidade, geralmente elas têm esse perfil. Esse é o melhor tipo de cenário. Por quê? Porque a empresa consegue melhorar o seu resultado sem queimar tanto caixa, então ela consegue expandir com mais tranquilidade, sem depender muito de capital de terceiro, sem ter que ficar tomando tanta dívida para crescer. E como sobra muito caixa livre, olha só, sempre gerando caixa livre, ela ainda consegue pagar bons dividendos. Então, mesmo que se ela não expandisse tanto, se você comprar bem, como é uma empresa que não precisa gastar tanto com CAPEX, ela consegue distribuir quase todo o lucro e, consequentemente, te pagar ótimos dividendos, é claro, se você comprar em um bom preço. Então, assim, qual que é a minha opinião sobre a MAHLE Metal Leve? Não tem muito o que falar, né? Fundamentos aqui muito bons, é claro que não é todo ano que o resultado vai ficar melhorando, mas no geral, né, a gente consegue ver que a empresa tem excelentes fundamentos. O único ponto de atenção, né, que é sempre bom ressaltar, conforme eu falei, preço, né, avalia se esse lucro tende a manter nessa casa dos 500, 600, 700 milhões, tá? Preço. E também pensando a médio, longo prazo, você tem que acompanhar quais são os projetos da empresa, porque conforme eu comentei no início do vídeo, é uma empresa que está posicionada para motores a combustão e nós sabemos que estamos em um período de transição energética, né? A gente tem lá nos Estados Unidos a Tesla com uma empresa aí de carros 100% elétricos. Então a tendência, pensando em um mundo mais ESG, são os carros elétricos, e aí a gente tem que ver como ela vai se posicionar com essa transição aí que vai acontecer nos próximos anos, pensando em motores elétricos. Então, se os carros começarem a vir 100% elétricos, já foge do core da empresa. Então, a gente tem que acompanhar isso caso você queira investir nesse ativo, beleza? Mas na minha opinião, é uma empresa boa, tá? É um case que eu gosto sim, só tem essa ressalva que eu comentei agora há pouco. Então eu vou ficando por aqui, espero que você tenha gostado desse conteúdo. Comenta aqui se você está investindo em Leve 3. A gente se vê no próximo vídeo. Até a próxima. Tchau, tchau.